A paz do Senhor Jesus Cristo, para você que está ouvindo esse áudio. Eu compartilho com você neste dia uma porção da rica palavra de Deus, que encontra-se no Salmo 90, dos versos 1 ao 6, e depois saltaremos para o verso 10 e 12, que diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O título da nossa reflexão é Ensina-me a contar os meus dias. O que me motivou a refletir acerca desse tema, acerca deste salmo, foi uma nota de falecimento que eu vi numa rede social colocada por um amigo. Aquilo me chamou muito a atenção e Deus tocou muito forte ao meu coração para justamente refletir acerca deste tema. É sabido que Deus nos fez, em nossa essência original, para vivermos eternamente. Porém, o pecado foi o que obstruiu, o que nos impediu de viver eternamente neste corpo que nós temos. Porque o pecado corrompeu. E a partir do momento, a morte surgiu. Passou a ter a separação entre nós e Deus, fruto do pecado. E a partir deste momento, o homem, o ser humano, passou a conviver com a morte. E por não estar preparado para viver, para presenciar algo neste sentido, ou seja, a morte, o ser humano passou a ter um vazio dentro de si. E nós sabemos que Jesus Cristo veio justamente para isso, para que nós pudéssemos ter a certeza de que enquanto vivermos nesta terra, passaremos por dificuldades, por agruras, teremos vitórias, mas chegará um momento em que nós partiremos daqui. E para onde nós iremos? Jesus Cristo é a ponte que nos conduz à salvação. E essa é a certeza que nos anima hoje, mostrando para nós que Jesus Cristo é que venceu a morte, para que um dia nós também pudéssemos vencê-la e morarmos eternamente com Ele. Na essência, o Evangelho, as boas novas de salvação, nos traz isso, nos traz essa certeza, nos traz essa convicção, nos mostra realmente que nós podemos viver uma vida abençoada nesta terra, mas um dia, um ponto final ocorrerá. E Jesus Cristo, que venceu a morte por nós, vai nos dar a oportunidade de vencê-la também, para que possamos viver eternamente com Ele. Mas voltando ao tema, ao título da reflexão e aquilo que Deus falou no meu coração e eu retransmito para você, é que aquela nota de falecimento me mostrou algo que eu não posso deixar de refletir. Esse texto que nós acabamos de ler é um salmo que não foi escrito por Davi, como a maior parte dos salmos. Esse salmo ele foi escrito por Moisés e é uma oração onde Moisés ele reconhece a grandeza de Deus, ele reconhece que o Deus a quem ele serve é um Deus eterno, ele reconhece que existe em nós esta essência de eternidade e ele reconhece também que nós não somos nada, nós somos pequenos demais, nós não temos controle do tempo, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns segundos e Deus sim, Deus tem o controle total e Deus nos dá a oportunidade de viver, é isso que o salmista está querendo passar e dizendo, olha Senhor, ensina-me
a contar os meus dias nesta terra. Eu não tenho controle. Eu sou pequeno demais. Como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. O que isso significa? Que nós não temos o controle do tempo, nós não sabemos o que vai acontecer conosco. E esta oração, esta palavra que nós estamos aqui refletindo juntos, nos mostra a importância de eu entender que eu preciso de Deus para que Ele me ensine a contar os dias que eu tenho nesta terra. A palavra de Deus diz em Mateus 24:35, Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, jamais passarão. Os ensinamentos de Cristo, as promessas de Jesus, isso não vai passar. E a sua palavra não vai passar. E por não passar, ela está sendo verdade agora na minha vida e na sua vida, na medida em que nós estamos refletindo juntos. E quando vamos para Eclesiastes, capítulo 7, verso 2, diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. O que isso sugere? Que sugere que a reflexão sobre a morte, presente no luto, pode levar a uma maior sabedoria e compreensão da vida. O luto, ao nos confrontar com o fim da existência nessa terra, nos leva a ponderar sobre a brevidade da vida e a importância de dar valor ao que realmente importa. O luto nos lembra que a morte é algo inevitável, o que pode nos levar a reconsiderar nossas prioridades e a valorizar mais o tempo e as relações. Aqui eu abro um parêntese. As relações. Eu destaco a nossa relação com Deus. Eu destaco a nossa relação com a nossa família. Eu destaco a nossa relação conjugal. E o tempo é o tempo que está lá escrito em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas. Então nós temos que entender que passaremos por vários momentos em nossas vidas, momentos de dificuldade, momentos onde nós teremos fartura, momentos de muita alegria, momentos de tristeza. Nós temos que entender que, na brevidade do tempo, nós temos que viver o dia da forma como que Deus quer que nós vivamos. Então, caro ouvinte, que esta palavra ela possa realmente estar falando ao seu coração, principalmente nessa parte que diz, né, que a passagem lida. Né? Ao lidar, a passagem lida não está promovendo, caro ouvinte, o luto como algo desejável em si. Como eu disse lá no início, Deus nos fez com uma essência eterna. Nós temos que ter amor pela vida, nós temos que buscar viver de forma intensa aquilo que Deus nos dá. Mas o texto está destacando o potencial de crescimento e sabedoria que pode surgir da reflexão sobre a morte e sobre a perda. Nós não estamos aqui enaltecendo a morte, até porque Jesus é vida. Mas a morte vai chegar em algum momento em nossas vidas ou na vida daqueles que nos cercam. A vida é um presente que Deus nos dá. E Ele tem um grande propósito em nossas vidas. Ele quer nos usar, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos amar, Ele quer cuidar, Ele quer fortalecer, Ele quer nos levar a uma comunhão mais profunda com Ele. Ele quer fazer aquilo que você menos imagina aqui nesta terra, mas nós temos que entender que nós somos passageiros nesta terra. E aí, o que nós temos que refletir e colocar em prática, caro ouvinte? É isso que eu estou buscando e convido você a buscar. A dizer o que o salmista disse: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Ensina-me, Pai, a ser um bom pai. Ensina-me, Senhor, a ser um bom marido. Ensina-me, Senhor, a ser um bom servo. Ensina-me, Senhor, a ser um bom patrão, um bom profissional. Ensina-me, Senhor, a separar momentos para buscar a Tua presença de forma intensa. Ensina-me, eu preciso ser ensinado por Ti, Deus. Por quê? Porque eu não sei quanto tempo ainda tenho.
O Senhor me deu a vida como um presente e tem um propósito nela. Que a minha vida sirva para a tua glória, que a minha vida seja o sal desta terra e a luz deste mundo, que a minha vida seja usada por ti para abençoar outros que precisam ter o entendimento de que viver com o Senhor é o melhor que nós podemos fazer. Ensina-me, Senhor, a buscar a sua face. Ensina-me, Senhor, a te honrar. Ensina-me, Senhor, a ser humilde. Ensina-me, Senhor, a ter sabedoria, a ter discernimento. Ensina-me, ensina-me. E aí vem a resposta por onde Deus vai nos ensinar, por intermédio de quem? Por intermédio da sua palavra. A palavra dele está disponível para todos nós. Nós temos que separar tempo para buscá-lo em oração. Ele vai falar, ele vai nos ouvir, mas vai falar conosco e fala por meio da sua palavra. Na medida em que nós buscamos a presença dele, nos aprofundamos em sua palavra, ele vai nos ensinar a contar os nossos dias. E o que nós estamos fazendo com o tempo de vida que Deus está nos dando? Essa é a grande pergunta. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a alguns minutos. Por isso que nós temos que realmente viver esta vida com responsabilidade. Mas como eu disse lá no início, nós temos uma certeza, nós temos uma fé de que Jesus Cristo, ele não venceu a morte por vencer. Ele venceu a morte para nos trazer, para nos dar a salvação, para nos dar a certeza que um dia nós venceremos a morte também e viveremos com ele para sempre. Mas enquanto estivermos aqui, Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está dizendo, enquanto vocês estiverem nesta terra, eu estarei com vocês. Não será fácil. No mundo vocês vão passar por muitas aflições. Mas se vocês me buscarem, estiverem comigo, eu vou estar com vocês. E vocês vão viver de forma abundante nesta terra. Mas lembrem-se que o tempo de vocês aqui é muito limitado. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida eterna. Eu sou o único caminho que vai conduzir vocês a uma vida eterna, a uma vida abundante na eternidade. Então, caro ouvinte, façamos valer a pena. Não percamos tempo. Vamos viver aquilo que Deus tem para nós nesta terra. Que você deixe um legado de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, de um jovem, de um adolescente que buscou a presença de Deus, que teve uma vida de dificuldades, mas de vitória, uma vida de honra ao nome de Deus, ao nome de Jesus Cristo. Meu irmão, caro ouvinte, eu não sei em que momento você está vivendo, mas interprete esta palavra de hoje como algo exortativo para a sua vida, assim como eu trouxe esta reflexão ao meu coração como algo exortativo, porque Deus exorta aqueles a quem Ele ama. Não perca tempo. Aproveite o tempo que você tem com a sua família. Sente à mesa, orem, agradeçam a Deus pelo alimento, conversem. Pais, orientem seus filhos, filhos, ouçam seus pais. Falem daquilo que Deus tem feito. Não percamos tempo, sejamos gratos a Deus, aquilo que Ele tem nos dado. Tudo aquilo que Ele tem investido em nossas vidas, sejamos gratos a Ele. Não percamos tempo, busquemos a presença dEle de manhã quando acordamos, ou durante o dia, se porventura você trabalha na madrugada, durante o dia, não importa. Não percamos o tempo de buscar a presença de Deus, de conversar com Ele, de perguntar o que é melhor para mim, Senhor. É ir por este caminho ou por este outro? O que o Senhor quer para mim? Então, não percamos tempo. O nosso tempo aqui é limitado. Sabemos que temos a eternidade com Cristo, mas aqui, enquanto aqui estivermos, o nosso tempo é limitado. Que possamos fazer valer a pena, que vivamos nesta terra a nossa vida com grande responsabilidade, colocando Jesus Cristo no centro dela. Que Deus te abençoe, caro ouvinte, que você tenha uma semana repleta de vitórias, que seja tempo de bonança, de alegria e de paz na sua vida e na sua família. Em nome de Jesus. Amém.